Programa evangélico, a voz que clama, a hora da palavra. Eu saúdo o povo de Deus com a doce paz do Senhor, amém, meus queridos? Então vamos à palavra do Senhor, que é o maior alimento que tem para as nossas vidas, amém, meus amados? Convido a todos que estão ouvindo ou que estão assistindo, se tiverem de posse da Bíblia, do livro sagrado, livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Entraremos no capítulo 5 até o versículo de número 3. O texto diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Aleluia! Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor, meus amados. Vamos pregar um pouquinho, vamos falar de Deus, que Deus é bom, Deus é maravilhoso. E desde já eu já digo a você que Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva e Ele leva para morar no céu. Amém? Bendito seja o nome santo desse Deus maravilhoso. Evangelho de Marcos. Vamos contar um pouco da história. A palavra do Senhor vai nos dizer que após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo continuou a ser anunciado, continuou a ser pregado pelos seus discípulos. A história vai dizer que por volta da década de 60, depois de Cristo, o Evangelho ele foi anunciado de uma maneira tão grandiosa que o Evangelho alcançou outros povos. E que povos foram esses, pastor? Vou citar um: os romanos. A história vai dizer que não somente os judeus, mas os romanos de bom grado ouviam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e receberam e aceitaram esse Cristo que é maravilhoso. Mas também vai dizer a história que nesta mesma década, na década de 60 depois de Cristo, um imperador por nome de Nero, sabendo que muitos romanos estavam aderindo, estavam aceitando o Evangelho e estavam se tornando cristãos, ficou furioso e mandou perseguir não somente cristãos dessa vez, mas mandou perseguir romanos. E ele mandava prender, ele mandava torturar e ele assassinava os romanos que se diziam cristãos. Mas ele assassinava de uma maneira tão brutal. Ele incendiava os corpos, ele crucificava, ele decapitava. Ele de fato abatia, destruía todos aqueles que se diziam cristãos. Surge neste contexto um homem que não andou com Cristo, nem viu a Cristo, mas ele era um discipulador, um evangelista das coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem aparece pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. E o nome deste homem é João Marcos, o autor deste evangelho que nós lemos esses seguintes versículos. A história vai dizer que Marcos, ele sabendo que os cristãos romanos estavam sendo perseguidos por Nero, ele resolve escrever este evangelho, e este evangelho é endereçado aos romanos, para que os romanos eles venham permanecerem firmes na sua fé, diante das perseguições do imperador Nero. Marcos, quando ele escreve neste evangelho, ele dá um tema, e o tema que ele dá neste evangelho é que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, mas que também ele é servo de Deus. Ora, pastor, mas como assim? Ora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 44,
Ele vai dizer que Cristo, ele diz assim: quem quiser ser o primeiro, esse será servo de todos. O interessante é que Cristo, ele está falando de servidão, de servir. Mas com que propriedade Cristo pode dizer isso? E Cristo explica no versículo 45. Ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir a muitos e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. E aqui eu entro, meu irmão, em um porém na tua vida. Só pode ser resgatado, como Cristo disse, só pode ser resgatado aquele, meu irmão, que está aprisionado. Só pode ser resgatado aquele que está recluso. Só pode ser resgatado aquele que não tem liberdade. E com que autoridade que Cristo poderia ter dito isso? E eu digo a você, antes que Cristo pisasse por estas terras, antes que Cristo, feito homem, andasse nesse mundo, um profeta há mais de 600 anos, ele já dizia que um libertador viria. Ele já dizia que aquele que iria libertar o homem e a mulher viria a esta terra há mais de 600 anos antes de Cristo. O interessante é que Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele entra numa sinagoga num dia de sábado e é-lhe dado o livro deste profeta. E Jesus Cristo, quando ele lê, todos que estavam na sinagoga ficam fitados, olhando a Cristo. E Cristo diz: hoje se cumpriu em mim esta profecia em vossos ouvidos. Mas qual era a profecia? Que profecia Cristo estava dizendo? Cristo estava dizendo que ele era o libertador. Cristo estava dizendo uma profecia que foi vaticinada no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo de número 1, onde ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ei, meu querido e minha querida, deixa eu dizer algo para você, meu irmão. É Cristo, meu irmão, que cura, é Cristo que liberta, é Cristo que salva e é Cristo que te leva para morar no céu. Aleluia, bendito seja o nome santo do nosso Senhor, bendito seja esse Deus que é maravilhoso. Nós lemos dois textos, na realidade duas histórias, onde uma história, os versículos que nós lemos vão dizer o final de uma história, no qual Jesus Cristo ele vai apaziguar uma tempestade, e os outros versículos que nós lemos é quando Cristo ele chega na terra dos Gadarenos e ele tem um encontro com um endemoniado gadareno. Mas vamos por partes. A primeira história diz que Jesus Cristo entra num barco com os seus discípulos. E quando ele entra neste barco, ele está no mar de Genezaré, o mar da Galileia. Na realidade não é um mar, mas por sua extensão, tão grande como ele é um lago, mas por sua extensão, ele é chamado de mar. E Jesus Cristo entra nesse barco com os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus Cristo está no barco, ele está adormecido, porque ele está dormindo na polpa, no fundo do barco. Vem uma tempestade, e uma tempestade bem grande. Os seus discípulos ficam apavorados. Eles vão até onde Jesus Cristo está deitado, dormindo, e eles perguntam a Jesus, ao mestre: mestre, não te importa que perecemos? Meus amados, deixa eu trazer algo a você. Eu não sei se você se ligou, mas quem estava no barco com Jesus Cristo eram homens pescadores. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus no capítulo 4, nós vamos ver que tem a chamada dos primeiros discípulos. E esta chamada é narrada no Evangelho de Marcos e de Lucas. Nós vamos ver que Jesus Cristo andava pela beira do mar da Galileia, este mesmo mar que os discípulos estavam com ele no barco neste momento. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo andava à beira do mar da Galileia e ele viu dois homens lançando as redes sobre o mar. O nome de um era Simão, conhecido por Pedro. O nome de outro era André, o seu irmão. Ambos lançavam as redes sobre o mar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo chega a eles e diz: vinde a mim que eu vos farei pescadores
de homens, e eles deixam as suas redes e seguem o Mestre Jesus. A Bíblia descreve que mais adiante Jesus Cristo vê mais dois homens que estavam consertando as redes junto com seu pai. O nome do pai, Zebedeu. O nome dos seus filhos, o nome de um era Tiago e o nome do outro era João. Jesus Cristo também os chama. Agora já não são mais dois, mas são 4 pescadores que Jesus Cristo chama para fazerem parte do seu discipulado. O interessante é que estes 4 pescadores, neste momento, estão com Cristo no barco. Eram homens experimentados no mar, homens que conheciam o mar, mas neste momento eles estavam tão apavorados que eles chegam a Jesus e perguntam: mestre, não te importa que perecemos? Ora, mas eles eram pescadores. Só que se você prestar atenção, meu irmão, essa história da apaziguação da tempestade, ela se passa no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus vai dizer que era uma tão grande tempestade. No Evangelho de Lucas vai dizer que era um grande temporal. No Evangelho de Marcos vai dizer que era uma tempestade de vento, ou seja, era uma tempestade tão grande, era um grande temporal, era uma tempestade de vento. Pastor, o que é isso? Meu irmão, era uma tempestade que era diferente de qualquer uma que eles já tinham visto. Era algo muito grande, era algo muito forte na vida deles. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou dizer para você. Talvez o momento que você esteja vivendo, meu amado, a dificuldade que você esteja passando neste momento, uma crise familiar, talvez você pensava que era uma briguinha qualquer e não é. É uma briga tão grande que se tornou uma tempestade. Talvez a doença que chegou no meio da tua casa por conta deste Covid está abalando tanto a tua família que você pensava, meu amado, que seria pequeno, uma doença qualquer, mas se tornou numa tempestade tão grande. Meu amado, eu quero liberar algo de Deus para você. Aquilo que Cristo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo 30 ele vai dizer assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E meu amado, não importa qual é o tamanho da tempestade que está sobre a tua vida, mas deixa eu dizer para você, todo jugo, todo fardo, toda tempestade pesada, Jesus Cristo acalma na tua vida. Creia tão somente, meu amado, e verás a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia, bendito seja o nome santo do nosso Deus. Entramos no seguinte texto. A Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo atravessa essa tempestade, acalmou a tempestade, ele chega do outro lado, no mar da Galileia, na praia do outro lado do mar. Ele chega na beira e quando ele chega lá, ele é recebido, vai ao seu encontro um homem que tinha um espírito imundo. O seu nome não é descrito na Bíblia, mas ele é conhecido como o endemoniado gadareno. A Bíblia descreve que esse homem, ele não conseguia ficar parado em lugar nenhum, porque as suas andanças eram em meio ao sepulcro. Não conseguia o prender nem com cadeias, porque ele despedaçava, os grilhões ele despedaçava. A Bíblia também vai dizer no Evangelho de Lucas que ele andava nu. E se não bastasse, meu querido, ele se feria com pedras. Chega ao ponto de quando Jesus Cristo está diante dele, Jesus Cristo pergunta: qual o teu nome? E ele diz: Legião, porque somos muitos. O interessante, deixa eu trazer à tua memória, se você não sabe, meu querido, legião é um regimento, é uma parte, é um efetivo do exército, onde é composto por quase 6.000 homens. E não são homens qualquer, mas são homens experimentados em batalhas, homens que sabem pelejar. E naquele momento estava, meu irmão, sobre a vida daquele homem 6.000 demônios. Se você não sabe, na época, meu irmão, quando o Império Romano, ele invadia um povo, uma nação, e ele enviava por primeiro a sua legião, a legião fretense.
composta por 6.000 homens. E quando ela ia à frente, meu irmão, tudo era destruído. Nação não ficava de pé. Quando o povo ouvia que a legião fretense, a legião romana, estava a caminho, o povo se prostrava, o povo caía, meu irmão, de medo. Mas neste momento, meu irmão, quando a legião que estava sobre a vida do homem estava de frente para o nosso Senhor Jesus Cristo, quem se prostra é a legião de demônios diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ela se prostra diante do nosso Senhor Jesus Cristo? E eu vou dizer a você, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Cristo declara: eu e o Pai somos um. Neste mesmo Evangelho, no capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer: quem vê o Pai, vê a mim, aleluia. Mas em Apocalipse, ele vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, aleluia. Meu irmão, possa ter o maior levante sobre a tua vida, possa ter a maior dificuldade sobre a tua vida. Eu não sei, meu irmão, qual é a peleja que você tanto batalha e você ainda não venceu, mas lembre-se que o Todo-Poderoso está na tua vida e não há, meu irmão, enfermidade que ele não possa curar, não há alma que ele não possa libertar. Ele continua curando, salvando, libertando e levando para morar no céu, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Bendito seja o nome dele, glorificado e exaltado seja para todos sempre, aleluia. Guarde esta palavra, meu amado, na tábua do teu coração, que Deus te fortaleça cada vez mais, e nunca, meu amado, desacredite, porque o Todo-Poderoso se faz presente na tua vida, e ele é perito, meu irmão, em batalhas, e ele é perito, meu irmão, em destruir os gigantes das nossas vidas, amém? Forte abraço, meu amado, do seu amigo e irmão pastor François Rios, servo do Deus Altíssimo, aleluia.